Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nesse momento iremos estudar a dilatação dos sólidos e dos líquidos. Bom, antes vamos ver aqui o que é agitação térmica, porque dilatação ela tem muito a ver com a agitação térmica. A temperatura de um corpo está relacionada à agitação das partículas, certo? Que o constitui. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior será a agitação de suas partículas, certo? O contrário também acontece. Quanto menor a agitação, menor a temperatura de um corpo, menor será a agitação de suas partículas. Em se tratando de estrutura das partículas, macroscopicamente, o significado de macroscopicamente significa aquilo que pode enxergar com os olhos, certo? Aquilo que pode enxergar com os olhos normal, sem a necessidade de um microscópio para poder ver o fenômeno ou o corpo ou a substância. Então, macroscopicamente não é possível perceber as partículas agitadas, certo? Não é possível. Segundo ponto, como a agitação existe, ainda que não veja por ser microscópico, certo? Por ser microscópico, é importante analisar e estudar o comportamento microscópico da matéria com a variação de temperatura. Em qualquer corpo existem dois efeitos que ocorrem devido à mudança de temperatura. Assim, o aquecimento faz com que todas as dimensões, comprimento, largura e altura, aumentem. Nesse caso, dizemos que o corpo sofreu uma dilatação térmica, certo? Então, dilatação quer dizer aumento, e esse aumento aconteceu devido a um aquecimento. Por outro lado, o resfriamento provoca a diminuição da agitação das partículas e, consequentemente, a diminuição das dimensões. Alguns casos, alguns locais muito frios, alguns objetos, alguns corpos, eles diminuem as suas dimensões. Dizemos então que o corpo sofreu uma contração térmica, certo? Então é o seguinte, o efeito da temperatura, que a temperatura é a agitação relacionada à agitação térmica, podem ser dois. Ou dilatação, se for aumento, a temperatura variou e aumentou, ou contração, a temperatura diminuiu. Aí o efeito é também diminuir suas dimensões. Então, podemos classificar a dilatação térmica de um corpo quando sua temperatura aumenta em três tipos: dilatação térmica linear, dilatação térmica superficial e dilatação térmica volumétrica. A linear tem a ver com o aumento em qualquer medida de comprimento. Então, temos que associar. Linear tem a ver com comprimento, certo? Linear, comprimento. A gente representa a variação com a letra grega delta, certo? Linear, comprimento. A gente representa pela letra L. Então, variação é eu pegar o final menos o inicial, ok? Delta L é igual a L final menos L inicial.
Dilatação térmica superficial é o aumento em qualquer medida de área. Então, veja o seguinte: superficial quer dizer área, certo? Ou seja, é a área que vai aumentar. Aí a gente associa a área com a letra A. Alguns livros apresentam S, mas não tem problema não. A gente representa pela letra A. É até mais fácil utilizar A por questão de área, começa com A, então variação de área vai ser área final menos área inicial. Dilatação térmica volumétrica. Volumétrica tem a ver com volume, certo? Então, por exemplo, ΔV é igual a volume final menos volume inicial. As três formas de dilatação, linear, superficial e volumétrica, ocorrem simultaneamente. Ou seja, comprimento, área e volume, elas ocorrem ao mesmo tempo, certo? Quando o corpo é aquecido, todas as dimensões se alteram, ok? Bora ver em alguns locais aonde é que a dilatação ela é utilizada. A dilatação está presente no dia a dia e seus conceitos e leis têm aplicações úteis, fundamentais em projetos de engenharia. Veja aqui um grande exemplo. Em trilhos de trem, entre trilhos consecutivos de uma estrada de ferro, existe um espaço. Veja, esse espaço aqui é justamente para quando o ferro ele for aquecido ao sol, ele poder se dilatar, ele poder se juntar, aumentar seu tamanho naturalmente, sem danificá-lo. Nas pontes e viadutos de construção não muito antiga, há fendas, ó, esses buracos aqui, há fendas, esses espaços de dilatação para possibilitar a expansão da estrutura, evitando assim o aparecimento de trincas. Outra coisa aqui já tem a ver com líquidos. Veja, quando se mede a temperatura de uma pessoa, o nível de mercúrio do termômetro varia. Claro, hoje em dia não é utilizado termômetro de mercúrio, certo? Mas o mercúrio ou qualquer outro líquido que estiver dentro do termômetro, ele aumenta devido ao aumento da temperatura. Então, aqui é uma dilatação, só que agora é uma dilatação dos líquidos. Outra coisa aqui, as divisões de madeira permitem a dilatação das placas de concretos. Entre duas placas é possível ter uma espécie de divisória entre elas. Coloca-se às vezes coloca-se madeira, coloca-se vidro, coloca-se alguma coisa justamente para poder essas placas, quando elas forem aquecer devido ao sol quente ou qualquer outro tipo de fenômeno utilizado no aquecimento, aí elas vão se dilatar. Aí permite que não se rache, não bata uma na outra e acabe rachando. Nas quadras de esportes que ficam ao ar livre, recebendo radiação solar, o piso é feito em blocos quadrados separados por material elástico, que possibilita a dilatação do concreto para que não ocorram trincas. Então, a gente vê muitas vezes no solo esse tipo de qualquer um campo, uma quadra, e a gente até às vezes pensa que é algum defeito do piso, mas não é. Isso aqui é justamente utilizado para poder o concreto poder se dilatar à vontade, certo? Então veja só, bora ver algumas curiosidades sobre isso. Durante o voo, a fuselagem do avião supersônico Concorde atinge a temperatura de 150 graus Celsius. Tá vendo? Durante o voo, o avião supersônico Concorde atinge a temperatura de 150 graus Celsius. Então é claro que haverá uma dilatação, causando dilatação de até 20 centímetros do avião. Tá vendo? A Torre Eiffel é 15 centímetros mais alta no verão do que no inverno, por causa da dilatação do ferro. De manhã, recebe os raios solares sobre uma face, sendo que as vigas de aço dilatam, o que faz a torre envergar para o lado oposto. De tarde, ocorre o mesmo fenômeno, mas no sentido contrário.
Aqui, um fenômeno que aconteceu aqui nessa parte, em uma ferrovia. O fenômeno observado na foto, veja, ó, os trilhos de trem, eles estão tortos. Ele aconteceu em uma ferrovia num dia muito quente em Jersey, nos Estados Unidos, certo? Isso aqui foi devido à dilatação, o sol estava muito quente, o dia estava muito quente, aí pode acontecer isso. Então veja, ó, com o aquecimento, os trilhos sofreram uma grande expansão térmica. As obturações metálicas nos dentes, elas se expandem e se contraem mais do que os dentes. Isso pode provocar fraturas ou infiltrações quando são ingeridos líquidos muito gelados ou comida muito quente. Certo? Olha, o ensarrilhamento, nome técnico desse fenômeno, também aconteceu no Brasil. Aconteceu no ano 2018 na estação Cosmos, no Rio de Janeiro. Veja aqui a imagem do trilho de trem. Veja, ficou torto. Então veja, ó. No dia 19 de janeiro de 2018, forte calor do Rio de Janeiro levou a ocorrência rara no Brasil, a dilatação dos trilhos de parte da linha férrea da cidade. As viagens chegaram a ser interrompidas em trechos do ramal Santa Cruz, que atende à Zona Oeste. Então veja, a temperatura no local estava 43,1 graus Celsius, certo? Quer dizer, a sensação térmica era de 43,1 graus Celsius. A temperatura era de 35,9 graus Celsius, certo? De acordo com a Supervia, o chamado ensarrilhamento, nome técnico da dilatação, tem relação direta com as altas temperaturas. As viagens entre as estações Cosme e Benjamin foram suspensas por cerca de 3 horas e 30 minutos. E o ramal Santa Cruz só voltou ao normal à noite, claro, depois que esfriou. Bom, mesmo sabendo que a dilatação térmica ou a contração, seja ela linear, superficial e volumétrica, ocorrerem simultaneamente, a classificação dá-se também por algumas dimensões serem consideradas e as demais desprezíveis. Em relação às dimensões consideradas e desprezíveis, as dilatações são classificadas em dilatação térmica linear dos sólidos. Uma dimensão é considerada e duas dimensões são desprezíveis, não são consideradas, certo? A dimensão que é considerada é a comprimento, certo? Nós temos três dimensões: comprimento, largura e altura. Nesse caso aqui, na linear, só é considerado a comprimento, ok? Considerado porque muito provavelmente é um objeto muito fino que na qual a altura não é necessário ser considerado, e a largura também, só é considerado o comprimento. A dilatação térmica superficial dos sólidos são duas dimensões consideradas. Quais são? Comprimento e largura. Uma não é considerada, que é a altura, certo? Já na volumétrica, todas as dimensões são consideradas: comprimento, largura e altura.